Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas ruas movimentadas de Nova York, um grande edifício de vidro refletia o sol do meio-dia. Lá dentro, o luxo e a opulência reinavam absolutos, escritórios reluzentes, obras de arte caras e uma atmosfera de poder palpável. Em um desses escritórios, Marcus Whitman, um banqueiro renomado porém profundamente racista, falava em voz alta para seus colegas, com um sorriso condescendente nos lábios. Escrava negra imunda, murmurou ele, gesticulando na direção de uma mulher que passava em frente ao seu escritório, acreditando que a estava julgando simplesmente por suas roupas e cor de pele. Ele não fazia a menor ideia de que aquela mulher não era uma funcionária qualquer ou uma simples cliente, mas alguém muito mais importante. Seu nome era Victoria Langston, uma mulher elegante e autoconfiante, vestindo o terno escuro de uma consultora financeira internacional. O que Marcus não sabia era que Victoria era, na verdade, a dona majoritária do banco, além de ser a principal investidora em seu projeto mais ambicioso. Não se tratava apenas de riqueza, ela tinha o poder de destruir sua carreira com um único gesto. Victoria parou bem na frente dele, seu olhar calmo, porém penetrante, atingindo o orgulho cego de Marcus. Ele sentiu um arrepio de desconforto, mas se recusou a desviar o olhar. Ele ainda não sabia que cada palavra racista dita contra ela havia selado seu destino. Poucos minutos depois, na sala de reuniões principal, Victoria anunciou que iria reavaliar todos os projetos liderados por Marcus. O sorriso condescendente que ele ostentava momentos antes desapareceu instantaneamente. O mundo pareceu desmoronar ao seu redor quando a mulher que ele havia humilhado com tanta naturalidade começou a exercer toda a autoridade que ele desprezara. Marcus Whitman acabará de descobrir, tarde demais, que julgamentos precipitados e racismo podiam custar mais do que dignidade. Podiam arruinar toda uma carreira. E Victoria, com uma calma quase cruel, saboreava a satisfação silenciosa dessa vingança inesperada. Na manhã seguinte, Marcus Whitman entrou em seu escritório como de costume, o terno impecavelmente passado e a arrogância intacta. Mas uma atmosfera estranha pairava no ar, pesada e gélida. Seus colegas, geralmente tão submissos, evitavam seu olhar. Um arrepio de inquietação percorreu sua espinha. Alguns minutos depois, Victoria Langston entrou na sala com passos calmos, porém imponentes. Vestia um impecável terno preto, e seus olhos escuros pareciam ler todos os pensamentos de Marcus. Marcus, disse ela com uma voz suave, mas firme, precisamos conversar sobre o seu projeto. Ele sorriu com desdém, pensando que seria uma simples reunião de rotina. Mas assim que abriu a boca para responder, Victoria se pronunciou. Antes de discutirmos números e estratégias, quero que saiba que seu comportamento ontem foi inaceitável. Marcus franziu a testa. Do que você está falando? Victoria olhou-o diretamente nos olhos, sua calma tão afiada quanto uma lâmina. Seus comentários racistas. Chamar alguém de escravo negro imundo no meu prédio. Um silêncio pesado se instalou. Marcus sentiu o rosto endurecer, mas antes que pudesse responder, Victoria continuou. Você não sabe com quem está falando, Marcus. E agora que sabe, terei que reavaliar sua posição aqui. Ele empalideceu. Seu coração disparou. Percebeu que sua arrogância acabará de traí-lo. Mas tentou uma última estratégia. Victoria, foi apenas um comentário. Victoria ergueu a mão, interrompendo sua patética tentativa de justificativa. As palavras têm peso, Marcus. E aqui, elas têm um preço. Você permanecerá sob meu controle até segunda ordem. Poucos instantes depois, seu telefone vibrou. Um e-mail da alta administração confirmando sua suspensão imediata e o monitoramento rigoroso de todos os seus projetos. Marcus desabou na cadeira, incapaz de reagir. Seus colegas o evitavam, alguns até mesmo esboçando sorrisos irônicos, cientes de sua derrota. Victoria inclinou-se ligeiramente para a frente, com o olhar gélido fixo nele. Você achou que poderia dominar este lugar com dinheiro e poder, mas o verdadeiro poder, Marcus, não se mede em números. Ele se mede em respeito, e você acabou de perder todo o seu. Naquele instante, Marcus compreendeu que sua vida acabará de virar de cabeça para baixo. O banqueiro arrogante não tinha mais controle sobre nada. E a mulher que ele havia humilhado poucas horas antes se tornará sua juíza, sua chefe, e se ele não tomasse cuidado, sua executora. Victoria saiu da sala, deixando para trás um silêncio ensurdecedor. Marcus permaneceu sozinho, com os pensamentos girando em uma mistura de medo, humilhação e raiva. Pela primeira vez, ele sentiu o que era se sentir verdadeiramente impotente. Marcus Whitman passou a noite remoendo sua derrota.
Cada imagem de Vitória calma e impassível o assombrava. Pela primeira vez na vida, ele havia sido humilhado publicamente por uma mulher negra, e pior, por alguém que ele considerava uma insignificante escrava. Seu orgulho ferido se recusava a aceitar essa realidade. Na manhã seguinte, ele chegou ao escritório mais cedo do que o habitual, determinado a retomar o controle. Queria mostrar a Vitória que ela não conseguiria esmagá-lo. Enviou e-mails para todos os departamentos, organizando reuniões e tomando decisões, acreditando que rapidez e agressividade impressionariam a gerência. Mas Vitória já estava lá com um sorriso discreto nos lábios, observando-o da porta de seu escritório. Quando ele tentou apresentar suas decisões, ela o interrompeu abruptamente. Marcos, disse ela, lembro-lhe que toda iniciativa que você tomar deve ser aprovada por mim. Ele franziu a testa furioso. Vitória, eu sou o chefe deste projeto. Ela deu um passo à frente, o olhar penetrante. Você pensou que era. Mas você nunca entendeu que o poder não se conquista, Marcos. Ele se ganha. E você o desperdiçou ontem. Um nó de ansiedade subiu-lhe pela garganta. Ele percebeu que nenhuma ameaça ou manipulação funcionaria contra ela. Vitória tinha todas as cartas na mão. Ela conhecia suas fraquezas, suas ambições e, acima de tudo, sabia que ele sempre subestimava as mulheres negras. Para humilhar ainda mais Marcos, Vitória convocou uma reunião com todos os gerentes seniores. Em voz alta, na frente de todos, ela enumerou os erros passados do projeto liderado por Marcos. Suas decisões impulsivas e seus julgamentos pessoais que haviam comprometido diversos contratos. Cada palavra era uma humilhação pública. Os executivos, inicialmente chocados com o silêncio de Marcos, começaram a trocar olhares cúmplices. Os murmúrios transformaram-se em risos abafados. Marcos sentiu sua dignidade desmoronar, mas ainda assim tentou manter as aparências. Vitória, vendo sua lamentável luta, concluiu calmamente. Marcos, você permanecerá sob minha observação direta até que eu decida se você é digno de continuar aqui. Até lá, considere-se meu subordinado. O silêncio voltou a reinar. Marcos, sem conseguir falar, finalmente compreendeu a verdade. A mulher que ele havia julgado como uma mera escrava negra imunda, era mais poderosa do que ele em todas as áreas em que ele pensava dominar. Ao sair da sala com o rosto vermelho de raiva e humilhação, ele sentiu algo que nunca havia sentido antes: medo. E pela primeira vez, Marcos Wittmann percebeu que o verdadeiro poder não residia no dinheiro, mas em controlar mentes e conquistar o respeito dos outros. Vitória, por sua vez, voltou-se para sua equipe com um leve sorriso nos lábios. Ela acabará de dar a primeira lição de sua vingança silenciosa. E sabia que aquilo era apenas o começo. Marcos Wittmann não suportava mais a humilhação. Cada momento sob o olhar frio de Vitória parecia levá-lo à beira da loucura. Seu orgulho ferido clamava por vingança, e ele decidiu que precisava retomar o controle a qualquer custo. Naquela manhã, ele entrou na sala de conferências com um plano em mente. Havia reunido documentos, números e e-mails cuidadosamente selecionados, na esperança de usá-los para desacreditar Vitória perante o conselho. Ele se sentia invencível, ou pelo menos era o que pensava. Vitória, sentada na ponta da mesa, esperou calmamente com um leve sorriso irônico nos lábios. Bom dia, Marcos. Espero que tenha dormido bem. Ele a encarou com desprezo, cerrando os punhos. Estou aqui para corrigir seus erros, quer dizer, para mostrar que você está errada sobre o projeto. Ela ouviu pacientemente, assentindo levemente com a cabeça sem interromper. Então, quando ele terminou sua apresentação, ela falou gentil mas implacável. Marcos, vejo que você preparou um caso contra mim. Muito bem. Mas deixe-me lembrá-lo de uma coisa. Todas as informações que você está usando vêm dos meus arquivos. Cada documento, cada número, cada análise, eu forneci tudo. Um silêncio gélido se instalou. Marcos sentiu o estômago embrulhar. Todo o seu plano acabará de ruir. O que ele acreditava ser uma prova condenatória contra Vitória era, na realidade, uma demonstração do poder dela. Você achou que poderia manipular a situação. Mas você simplesmente mostrou que depende totalmente de mim, continuou Vitória com um olhar penetrante. E agora cada movimento seu está sob meu controle. Marcos, vermelho de raiva, fez uma última tentativa. Eu posso encontrar um jeito de te derrubar. Você vai ver. Vitória se levantou lentamente e imponente e caminhou em sua direção. Marcos, você está se esquecendo de algo. O verdadeiro poder não está na raiva ou na vingança. Está na estratégia e na paciência. E eu domino ambas as coisas. Ela então pegou o telefone e, com uma simples ligação, revogou algumas de suas responsabilidades, redistribuindo-as para outros gerentes. Marcos não tinha mais nenhuma vantagem.
Cada movimento que ele havia considerado em resposta já havia sido previsto. Ao sair da sala, humilhada e impotente, Vitória se virou para as molduras ao seu redor e murmurou com um leve sorriso: nunca subestime o poder daqueles que você considera fracos. Respeito, paciência e estratégia são sempre mais fortes do que orgulho e arrogância. Marcus Whitman finalmente entendeu que sua ruína não era apenas profissional, era pessoal, e que o verdadeiro jogo estava apenas começando. E Vitória, com sua maestria silenciosa, já havia vencido várias rodadas, sem jamais levantar a voz. Marcus Whitman jamais havia experimentado tamanha humilhação. Após semanas tentando revidar, todos os seus esforços haviam fracassado. Seus planos, suas manipulações, até mesmo seus colegas cúmplices, tudo havia sido previsto por Vitória. Cada tentativa de recuperar seu poder apenas o aproximava do fracasso. Naquela manhã, Vitória convocou Marcus à sala principal, diante de todo o conselho de administração. A tensão era palpável. Marcus entrou com o rosto contorcido, tentando esconder o medo que o consumia. Ele pensou que poderia usar a situação a seu favor uma última vez, mas estava enganado. Vitória estava de pé, alta e imponente, com os braços cruzados, seu olhar penetrante percorrendo a sala. Marcus, disse ela calmamente, é hora de acabar com esse joguinho. Ela ligou o projetor atrás dela, exibindo na tela os múltiplos erros de Marcus, suas decisões impulsivas e, sobretudo, seu comportamento racista passado, incluindo seu comentário odioso de algumas semanas atrás, escrava negra imunda. As expressões ao redor de Marcus mudaram. Seus colegas, antes hesitantes, trocaram olhares de choque e desaprovação. As bochechas de Marcus coraram. Ele finalmente entendeu que cada palavra e cada ação tinham consequências irreversíveis. Vitória prosseguiu. Você pensou que dinheiro e poder o protegeriam. Mas respeito não se compra. A verdadeira liderança vem da inteligência, da estratégia e da humildade. E você falhou em todas as frentes. Ela fez um gesto, e uma carta oficial chegou à mesa de Marcus. Sua suspensão foi alterada para demissão imediata. Todos os seus projetos foram redistribuídos, e sua reputação, antes impecável, agora estava manchada. Marcus, sem conseguir falar, olhou para Vitória. Seus olhos revelavam uma mistura de raiva e vergonha. Ele havia subestimado a mulher que considerava inferior, e agora estava pagando o preço. Vitória aproximou-se lentamente com uma expressão calma, mas implacável. O orgulho e o racismo cegam até os mais poderosos. Vocês acabaram de aprender uma lição que jamais será esquecida: o poder não se toma, se conquista, e o respeito se ganha. Então, com o último olhar, ela saiu da sala deixando Marcos sozinho, arruinado e humilhado, cercado por testemunhas silenciosas. O conselho aplaudiu silenciosamente sua autoridade e controle. Marcos havia perdido tudo o que pensava possuir, enquanto Vitória, serena, saía triunfante. Naquele exato momento, ele compreendeu que sua carreira, sua arrogância e seu desprezo pelos outros haviam sido destruídos por uma única pessoa, aquela que ele acreditava ser incapaz de superá-lo. E para a Vitória, essa vitória não foi meramente profissional, foi pessoal, silenciosa e inegavelmente doce.